Boa noite, bom estar com vocês para o estudo da Palavra de Deus nesta noite. Eu quero, antes de abrir a Palavra de Deus, convidá-los para curvar a cabeça mais uma vez. Nosso bom Deus, nosso Pai querido, ao estudarmos a Tua Palavra nesta noite, rogamos que o Teu Santo Espírito, que a inspirou na pessoa dos profetas, dos evangelistas, agora ilumine nossa mente para entendermos a Tua vontade. São bênçãos que pedimos por Jesus. Amém. Começo de ano, 2017, um novo ano, e expectativas que estão à nossa frente para estes próximos quase 360 dias. Eu não sei que propósitos, que planos, que expectativas você tem. Mas a gente recebe constantemente convites para tomar decisões. Convites para fazer escolhas, convites para ir a determinados lugares, convites para comprar determinadas coisas, convites para divertir-se em determinado lugar, convites para tirar férias em outro lugar. Mas nesta noite eu quero considerar com vocês alguns convites de Jesus para cada um de nós em 2017. Fazendo uma pesquisa na Bíblia, e ela não é exaustiva, descobri pelo menos 12 convites de Jesus nos evangelhos, fora em outros lugares, como no Apocalipse, por exemplo. Mas escolhi 4 para partilhar com vocês nesta noite. Convites do Mestre dos Mestres. Convites do nosso Salvador, do nosso amigo, daquele que por nós morreu e intercede, o Senhor Jesus Cristo. Portanto, vamos ler alguns textos da Bíblia e refletir no que eles querem nos ensinar. Convido-lhe a abrir a palavra de Deus num dos mais conhecidos convites de Jesus, que está em Mateus, capítulo 11, e você que conhece bem a Bíblia já sabe os versos 28 a 30. Mateus, capítulo 11, versos 28 a 30. Lembra-se destes versos? Vinde a mim. O que diz? Todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para as vossas almas. Porque meu jugo é suave, e o meu fardo é leve. A quem é feito este convite? Segundo o texto, é feito a todos, não é a todos. A todos os que estão cansados e sobrecarregados. O contexto em que Jesus vivia, na sociedade em que Jesus vivia, era uma sociedade em que os líderes religiosos daquele tempo estavam sobrecarregando o povo com regras e exigências em nome de Deus. E nem mesmo o próprio Deus havia estabelecido essas regras, mas eles as colocavam em nome de Deus. Jesus mesmo disse lá em São Lucas 11:46, sobrecarregais os homens com fardos superiores às suas forças, mas vós mesmos nem os tocais com o dedo. Parece que os governantes do tempo de Jesus e os governantes atuais não são muito diferentes. Sobrecarregais os homens com fardos superiores às suas forças, mas nem tocais com o dedo naquilo que exigis do povo. Dificuldades daquele tempo eram a de compreender e usufruir de um relacionamento saudável com Deus, uma vez que o caminho
para este relacionamento havia sido deturpado pelos líderes espirituais daquela época. Assim que Jesus faz este convite àqueles que estão sobrecarregados. Se você for a Mateus, o mesmo livro, capítulo 9, verso 36, você vai encontrar uma expressão, uma afirmação de Jesus, uma palavra de Jesus, repetida muitas vezes nos evangelhos. Vendo ele as multidões, compadeceu-se delas. A palavra compadecer, ter compaixão, aparece muitas vezes nos evangelhos, referindo-se a Jesus. Compadeceu-se delas, porque estavam aflitas e exaustas como ovelhas que não têm pastor. Eu me admiro pela forma como Mateus colocou esse texto. Vendo ele as multidões. Nós não conseguimos olhar para as multidões e ver o coração das pessoas individualmente. Mas Jesus pode olhar para todos nós aqui e ver as nossas dificuldades, as nossas lutas. Ver como estamos exaustos muitas vezes com as sobrecargas que o mundo nos coloca. Viu-as como aflitas e exaustas, ovelhas sem pastor. Portanto, o primeiro convite de Jesus é um convite para o descanso espiritual. E dos 4 convites que vou apresentar aqui, talvez alguém possa dizer, eu já aceitei um dos convites, ou 2, mas pelo menos 2 deles, nós todos estamos cobertos, estamos envolvidos. O primeiro é este, porque não há nenhum ser humano neste mundo de pecado que possa dizer assim, eu não tenho nenhum momento de exaustão, emocional, física ou espiritual. Eu não tenho nenhum momento em que eu me sinta cansado, fisicamente ou espiritualmente ou emocionalmente. Portanto, o convite de Jesus é para irmos a Ele e encontrarmos descanso. Este convite envolve primeiramente, estendido primeiramente a todos que reconhecem a necessidade de ajuda, porque ele diz, aos cansados e sobrecarregados. Não é um convite genérico para os 7 bilhões e 200 milhões de habitantes, porque há pessoas que não se sentem cansadas, embora estejam, e sobrecarregadas. Mas aqueles que estão cansados e sobrecarregados, Jesus oferece um passo a mais. Ele diz, e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Em outras palavras, somente em Jesus é que nós poderemos encontrar a solução para os problemas da humanidade. Há bilhões cansados ou cansadas, mas nem todos estão indo à pessoa certa para receber o alívio para o seu cansaço. Mas Jesus diz, vinde a mim. Sou eu que ofereço, eu que posso oferecer realmente um descanso permanente. É impressionante como Jesus diz, por exemplo, olha, nesse mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Em outro lugar ele diz, olha, ofereço-vos a paz, mas não como o mundo a dá. Nos dias de Jesus havia uma expressão latina chamada Pax Romana, ou Romanis. Isto é, a paz de Roma. A paz de Roma era a paz pelas armas, era a paz pela força. E Jesus, contrastando tudo isso, ele diz, eu ofereço a paz a cada um de vocês, mas não a paz das armas, não a paz da força, não a paz do medo, mas é a paz de Jesus Cristo que excede todo entendimento. Amém, irmãos? Mas há mais um item neste convite de Jesus. O primeiro é que nós precisamos sentir a necessidade. O segundo é que somente Jesus pode resolver esse problema da humanidade, cansada e sobrecarregada pelo peso do pecado. E o terceiro, ele diz, vinde a mim e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração. Ah, queridos, aquele que está cansado e sobrecarregado, aquele que reconhece que Jesus pode lhe trazer esta paz interior,
A este Jesus propõe um aprendizado aprendizado de um novo estilo de vida. Aprendam de mim. É Ele o mestre por excelência. É Ele o foco no qual devemos colocar a nossa visão. E de onde recebemos o convite: vinde a mim, vinde a mim. Eu fico imaginando com que sentimento Jesus expressou este convite. Olhando para as pessoas, vendo-as tristes, sobrecarregadas, perdidas, exaustas, como ovelhas sem pastor, Ele diz: vinde a mim. Sou eu que ofereço descanso. Só eu posso oferecer descanso para as vossas almas. Este é o primeiro convite. É o convite para descansar em Cristo. Descansar espiritualmente em Cristo. O segundo convite, você vai encontrá-lo em São João, capítulo 1, 39. Este é um convite feito no começo do ministério de Jesus Cristo. João Batista estava pregando. E João Batista agora, recebeu indicação divina de que Jesus era realmente aquele Messias esperado. E então ele começou a indicar aos seus discípulos: eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Capítulo 1, verso 29. Depois, no verso 36, diz ele que vendo Jesus passar, diz: eis o Cordeiro de Deus. E estavam com João 2 discípulos, André e provavelmente o próprio evangelista. O evangelista não se declara no seu evangelho. E então, estes 2 discípulos começaram a seguir a Jesus Cristo. E a certa altura, Jesus parou, voltou-se para eles e disse: o que vocês querem? O que vocês precisam? E você vai encontrar o convite agora no verso 39. E respondeu-lhes: vinde. Vamos ler o verso 38. Que buscais? E disseram: Rabi, que quer dizer mestre, onde assistes ou onde moras? Respondeu Jesus: vinde e vede. Foram, pois, e viram onde Jesus estava morando, e ficaram com ele aquele dia, sendo mais ou menos a hora 10ª. Sabe, o convite de Jesus agora é para que eles partilhassem com o próprio Jesus tempo. Vinde e vede. Ficai comigo. Venham à minha casa. Almocem comigo. Conversem comigo. João havia dito: eis o Cordeiro de Deus. E eu imagino que o assunto daquela tarde dos discípulos com Jesus foi: o que significa o Cordeiro de Deus? É você realmente o Messias tão esperado? E Jesus então, como fez com os discípulos de Emaús, descortinando-lhes a palavra, começou a falar-lhes a respeito de tudo quanto estava escrito a respeito dele no Velho Testamento. O impacto foi tão grandioso que João, mais ou menos 60 anos depois, ele lembrava a hora em que tinha saído da presença de Jesus. Era a hora 10ª, 16h. É impressionante isto. Você lembra-se o momento, a primeira vez em que Jesus tocou no seu coração, falou a sua alma? Era a hora 10ª, era a 16h, quando eles saíram da presença de Jesus. E quem está na presença de Jesus não fica calado. E foi o que aconteceu. André, diz a Bíblia, chegou primeiro ao seu irmão Simão e disse: achamos o Messias. E a Bíblia nos conta que André então levou o seu irmão a Jesus. Então, o segundo convite é para receber a salvação através do Cordeiro de Deus. Jesus oferece a salvação àqueles que estão cansados, sobrecarregados, àqueles que sentem necessidade de descanso. Porque algumas pessoas que, infelizmente, ao longo de uma boa parte da sua vida, acham que não precisam de nada. Elas têm dinheiro, têm fama, têm recursos, têm boas casas, têm de tudo. E elas vão de ponto em ponto, de esperança em esperança, indo longe sem Jesus. Mas se você e eu já chegamos à conclusão que o pecado nos cansa, que o pecado nos sobrecarrega, que o pecado nos escraviza, então Jesus aparece para dizer: venha e veja,
esteja comigo. Eu sou o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Isto é tão importante que o mesmo evangelista João, no capítulo 1, verso 14, descrevendo a presença de Jesus entre eles, disse: e o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e verdade, e vimos a sua glória, a glória como do unigênito do Pai. E no original grego, essa palavra habitou, ela poderia ser traduzida por tabernaculizou, construiu o seu tabernáculo entre nós. Jesus veio habitar entre nós. Isto nos faz lembrar Êxodo 25:8, e me fareis um santuário para que eu habite no meio de vós. Ah, meus queridos, o grande sonho de Deus para cada um de nós é habitar em nós, é viver em nós, é viver conosco. E por isto é importante que nós entendamos que o Emanuel, que quer dizer Deus conosco, é uma promessa não somente para os dias dos discípulos, mas é uma promessa para você e para mim no ano 2017 e até a volta de Jesus. Amém, irmãos? Me farão um santuário para que eu habite no meio deles. O sonho de Jesus é habitar não somente em nosso meio, mas se você for a Efésios capítulo 3, você vai ver, vai perceber o que a palavra de Deus nos fala sobre a importância de Jesus habitar entre nós. Efésios 3,14 em diante, Paulo faz uma oração e ele diz: por esta causa me ponho de joelhos diante do Pai, de quem toma o nome toda a família, tanto no céu como sobre a terra, para que segundo a riqueza da sua glória vos conceda que sejais fortalecidos com poder mediante o Espírito no homem interior. E assim habite Cristo nos vossos corações pela fé, estando vós arraigados e alicerçados em amor. Estamos estudando esse trimestre sobre o Espírito Santo. E Paulo traz exatamente aqui o elemento essencial da palavra de Deus para nos levar a Cristo. Ele disse: para que o Espírito Santo, então, habite no homem interior. E assim, porque o Espírito Santo habita no homem interior, então também habita o Senhor Jesus Cristo. E aí nós estaremos arraigados e alicerçados, isto é, estaremos com um alicerce profundo no amor de Deus. E quando temos isto, nós podemos compreender com todos os santos qual é a largura, qual é o comprimento, qual é a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo que excede todo o entendimento, para que então sejamos tomados de toda a plenitude de Deus. As três pessoas da divindade estão aqui envolvidas. O Espírito que habita em nós, o Espírito que, ao nos apresentar a Cristo, traz a Jesus para nós. E quando nós entendemos a importância do amor de Deus para conosco, então, diz Paulo, nós estaremos cheios da plenitude da divindade. Então, queridos, nós precisamos entender o primeiro convite, que é para descansarmos em Cristo. O segundo convite, que é para recebermos o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Um dia, John Wesley perguntou à sua mãe: o que é pecado, mamãe? E ela disse assim: se você quiser julgar da legalidade ou ilegalidade de um prazer, adote a seguinte regra: qualquer coisa que debilite a sua razão, número 1. Qualquer coisa que diminua a sensibilidade da sua consciência, número 2. Qualquer coisa que obscureça a sua concepção de Deus, número 3. Ou qualquer coisa que enfraqueça seu gosto pelas coisas espirituais, número 4. Ou qualquer coisa que aumente o domínio do corpo sobre a mente. Isso é pecado, por mais inocente que isto pareça. O que é pecado, segundo a mãe de Wesley? Aquilo que debilita a razão, aquilo que diminui a nossa sensibilidade, a sensibilidade da nossa consciência, aquilo que obscurece a concepção de Deus, aquilo que enfraquece o nosso gosto pelas coisas espirituais e aquilo que aumenta o domínio do corpo sobre a mente. Isso é pecado, por mais inocente que pareça. Não é sem razão que o apóstolo Paulo diz lá em Romanos 3, 23 a 26, todos pecaram e destituídos
estão da glória de Deus. Mas, não para aí o texto, sendo justificados gratuitamente por sua graça, por meio da redenção que é em Cristo Jesus, Deus ofereceu como sacrifício para a propiciação mediante a fé pelo sangue, demonstrando a sua justiça. Em sua tolerância havia deixado impunes os pecados cometidos anteriormente, mas no presente demonstrou a sua justiça, a fim de ser justo e justificador daquele que tem fé em Jesus. Todos pecaram, destituídos estão da graça de Deus, mas a justiça de Cristo alcança todos nós, todos os que o aceitamos. Então, queridos, nós podemos lembrar aqui uma frase muito interessante, que diz assim: quando olho para mim mesmo, eu não vejo como me salvar, mas quando olho para Jesus, não vejo como me perder. Jesus, o Cordeiro. Quando você olha para Ele, você não vê como se perder. Mas quando olha para você, não vê como salvar. Ou como disse alguém, quando Jesus está plantado em nosso coração, então nós poderemos ter esperança. Mas quando Jesus está na cruz, nós perdemos a esperança. Jesus é mantido na cruz. É histórico. Mas importa que Ele habite em nosso coração. Mas quando o eu está entronizado, é Jesus que é mandado para a cruz. Mas quando Jesus é entronizado, é o eu que vai para a cruz. Estar com Jesus é tudo o que precisamos. O terceiro convite, o primeiro é o convite para descansar nele. O segundo é o convite para recebê-lo como nosso Cordeiro, o Cordeiro que tira o nosso pecado. O terceiro convite é o convite para levar a luz que recebemos aos outros, ou em outras palavras, ser pescadores de homens. Isto está em Marcos capítulo 1, verso 17. Vocês conhecem esse texto, provavelmente, a maioria de nós o conhece. Marcos 1, 17 é um convite que Jesus faz aos seus discípulos. Vamos ler o verso 16. Caminhando Jesus junto ao mar da Galileia, viu os irmãos Simão e André que lançavam a rede ao mar, porque eram pescadores. E disse-lhes Jesus, vinde após mim, e eu vos farei pescadores de homens. Vinde após mim, e vos farei pescadores de homens. Um texto correlato está em São Lucas capítulo 5, e este texto amplia este episódio, que na cronologia que os estudiosos da Bíblia apresentam, provavelmente seja mais ou menos 1 ano e meio depois daquele convite de Jesus aos 2 discípulos, vinde e vede, isto é, venham à minha casa. Agora os discípulos durante 1 ano e meio aproximadamente andaram intermitentemente com Jesus. Eles trabalhavam como pescadores e ao mesmo tempo andavam com Jesus. Mas Jesus precisava de discípulos que o acompanhassem em tempo integral, afinal ele logo iria entregar a sua vida e precisava ter estes homens preparados para a missão de salvar o mundo. E então aconteceu a chamada pesca maravilhosa. Capítulo 5 de São Lucas. Diz ali que, e eu vou reproduzir em poucas palavras a história, diz ali que os discípulos haviam lá pescado a noite inteira, tiveram um fracasso, de manhã estavam lavando as redes, Jesus passou por perto e disse assim, vocês podem me emprestar esse barco? E então o pescador de homens dirigiu-se ao barco, levantou-se no barco dentro da água e falou aos peixes humanos há na terra. Depois de terminado o seu trabalho, ele voltou-se a Pedro e disse, olha, lance as redes outra vez. E tem um verso interessante, é o verso 5, quando Simão responde assim, mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas sobre a tua palavra lançarei as redes. O Evangelho de Lucas, 6 vezes, mas em 5 versos, ele usa esta palavra mestre, que é diferente do mestre que aparece nos outros evangelhos. O mestre que aqui aparece é epistates, ou seja, aquele que está acima de outro, é o comandante, é o supervisor. Isto dá sentido ao que está aqui.
comandante, chefe, a gente trabalhou a noite inteira, nós entendemos de pescaria, você não, mas pelo respeito que temos a este 1 ano e meio que andamos contigo, nós vamos fazer esse trabalho, lançaremos as redes. Ah, se Simão não houvesse confiado em Jesus, não tivesse tido uma história de convivência com Jesus durante 1 ano e meio e aprendido a obedecer, mesmo às vezes sem entender. Ele falou, eu vou lançar, você mandou, eu farei. E ele lançou as redes, e a Bíblia nos fala que os peixes quase rompiam as redes. Então eles fizeram sinal aos outros de outros barcos, vieram, apanharam os peixes, e o verso 8 diz assim, vendo isto, Simão prostrou-se aos pés de Jesus e disse, Senhor, retira-te de mim, porque sou pecador. Retira-te de mim. Ellen White conta no livro Desejado às Nações, que naquela noite os discípulos, naquela noite de desastre, de fracasso, aquela noite os discípulos começaram a dar tratos à sua bola, a pensar algumas coisas, e 1 ano e meio andando com Jesus, eles pensaram assim, será que Jesus é mesmo o Messias prometido? Afinal, João Batista, o primo dele, está preso há meio ano e Jesus não está fazendo nada. Então o inimigo lançou dúvida na mente deles, mas Jesus já estava preparando-os para que eles tivessem um upgrade no seu ministério. E então mandou-os pescar. E agora, quando Simão viu tudo aquilo, eu imagino que ele deve ter pensado assim, se o mestre sabia tudo que nós falamos essa noite, ele deve saber que eu fui uma pessoa que não confiei nele. Senhor, se afaste de mim. O Senhor está investindo num homem errado. Faz 1 ano e meio que eu estou com o Senhor, mas Senhor, o Senhor deve procurar outra pessoa, eu sou muito impulsivo, eu só falo primeiro, depois eu penso, Senhor, o Senhor se enganou. E Jesus, imagina, dá um sorriso assim, meu filho, você não sabe o que eu sei, eu conheço você. Conheço suas fragilidades, mas sei também do seu valor. Faz o seguinte, largue tudo e venha comigo, e eu farei de você um pescador de homens. Li um pensamento esses dias muito interessante. A diferença entre pescador de homens e pescador de peixes. O pescador de peixes é aquele que pesca peixes vivos para que venha morrer. E o de homens é o que pesca peixes mortos para que venha viver. Mortos em nossos delitos e pecados, Jesus nos salvou. Amém? Sabem, Jesus nos oferece descanso para a alma. Jesus nos oferece a salvação, Ele é o Cordeiro. Mas Jesus não quer que a gente egoisticamente sente em cima do prato da salvação e esqueça daqueles que ainda não são salvos. Vinde após mim e eu vos farei pescadores de homens. O quarto convite está em Mateus 25, 31 a 34. Mateus 25, 31 a 34. E agora este texto vai falar sobre a volta de nosso querido Salvador. Diz, quando vier o Filho do Homem na sua majestade, e todos os anjos com ele, se assentará no trono da sua glória. E todas as nações serão reunidas em sua presença, ele separará uns dos outros, assim como o pastor separa os cabritos dos cabritos as ovelhas. E porá as ovelhas à sua direita, os cabritos à sua esquerda. Então dirá o rei aos que estiverem à sua direita, vinde, esse é o convite, vinde benditos de meu Pai, entrai na posse do reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Ah, queridos, tudo que Jesus fez, todo o seu ministério, tudo que a sua igreja tem feito na terra, é para preparar um povo para a volta de Jesus. Este convite é um convite para você e para mim. Vinde benditos de meu Pai. Vinde pessoas abençoadas pelo meu Pai. Vinde e tomai posse do reino que eu já preparei desde a fundação do mundo. Em outras palavras, o que Jesus está dizendo é que Ele tem todos os salvos de todas as gerações dentro dos seus olhos. Ele tem a você e a mim. Amém? Vinde e possui por herança o reino que vos está preparado.
Olha, há um texto maravilhoso que encerra tudo isto. Está em Apocalipse, capítulo 21, verso 3. Apocalipse 21 é o penúltimo capítulo daquele livro. E ali, João apresenta a sua visão dos acontecimentos futuros, quando o novo céu e nova terra forem estabelecidos. E no verso 3, vamos ler os versos 1 a 3. Vi novo céu e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não existe. Vi também a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia do céu, da parte de Deus, ataviada como noiva, adornada para o seu esposo. Então, ouvi grande voz vinda do trono, dizendo: eis o tabernáculo de Deus com os homens. Deus, que diz a sua Bíblia, habitará com eles. Eles serão povos de Deus. E eles são povos de Deus, e Deus mesmo estará com eles. Esta é a promessa. Lá em São João 14, um dos primeiros textos que eu li, João dizia: o verbo se fez carne e habitou entre nós. Deus, na pessoa de Jesus Cristo, esteve entre nós em carne. Mas agora a Bíblia nos faz nos dá uma visão futura. E ele viu um novo céu, nova terra. E ele viu também que o próprio Deus habitaria entre nós. Eis o tabernáculo de Deus com os homens. Então aquilo que aconteceu na pessoa de Jesus era apenas uma representação de tudo que ele quer fazer quando restaurar este mundo e nos der um novo céu, uma nova terra. Eis o tabernáculo de Deus, ele habitará conosco. Não é sem razão que habitar ou estar com Jesus foi constante na sua palavra. Por exemplo, lá em Mateus 28, ele diz: ide, fazei discípulos, batizai em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinai a guardar todas as coisas, e eis que estarei convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Não é sem razão que em São João 14, 1 a 13, ele diz: olha, não se turbe o vosso coração, credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu Pai há muitas moradas, eu vou preparar lugar, e tendo preparado, voltarei outra vez, e vos levarei para mim mesmo, para que, onde eu estiver, estejais vós também. Não é sem razão que Paulo diz em Tessalonicenses, falando sobre os salvos que ressuscitarão, ele diz: e assim estaremos para sempre com o Senhor. Todo sonho de Jesus, do nosso Salvador, aquele que por nós morreu, é estar com você e comigo na nova terra. Este é o sonho dele. Antes disso, ele nos oferece descanso. Depois disso, ele nos oferece também o perdão e a salvação. Depois disso, ele pede que nós sejamos pescadores de homens. E tudo isto para que recebamos o bem-estar, servo bom e fiel. Ou para que sejamos os benditos do Pai e entremos na posse do reino que está preparado desde a fundação do mundo. Há uma história. Eu quero colocar na tela essa história. Eu ouvi há muitos anos. E colocamos num PowerPoint porque eu quero que você visualize e ouça para fixar bem essa história. Diz que uma senhora diagnosticada com câncer terminal, os médicos haviam lhe dado apenas 3 meses de vida, e sendo uma pessoa incrível, ela começou a colocar seus assuntos em ordem e contatou com o pastor para informá-lo sobre os últimos arranjos, os últimos desejos. Ela disse ao pastor quais os hinos deveria cantar durante o serviço fúnebre, que trechos das escrituras queria que fossem lidos, com que roupa gostaria até com que roupa gostaria de ser enterrada. Ela também pediu para ser sepultada com a sua Bíblia favorita. E quando terminou, e o pastor já se preparava para ir embora, ela lembrou de uma última coisa. Pastor, há mais uma coisa que eu gostaria que fosse feita. Diga-me, respondeu o pastor. Sabe, pastor, isto é muito importante para mim.
eu gostaria de ser enterrada com um garfo em minha mão direita. O pastor ficou atordoado. Essas palavras o pegaram de surpresa e, sinceramente, ele disse: eu estou um pouco confuso com este pedido. Ainda sorrindo, a senhora explicou: em todos os meus anos participando das festas e jantares da igreja, lembro que quando o prato principal terminava, alguém sempre vinha limpar a mesa e dizia: fique com o garfo. Isso significava que algo melhor estava por vir. Fosse uma torta de morangos, um bolo de chocolates, uma porção deliciosa de sorvete, era sempre uma sobremesa maravilhosa. Então, eu quero que todos me vejam com um garfo em minha mão e perguntem: pastor, por que um garfo? E quero que você responda: fique com o garfo. O melhor está por vir. Os olhos do pastor se encheram de lágrimas e ele abraçou e antes de lhe dizer adeus, ele sabia que esta seria a última vez que iria vê-la antes da sua morte. Ele também percebeu que sua compreensão da nova terra, ele jamais tivera igual. Ele sabia que algo melhor estava por vir. No funeral, as pessoas que se aproximaram do caixão viram seu belo vestido, sua Bíblia favorita e o garfo na sua mão direita. Todas elas então vinham até o pastor e perguntavam em voz baixa: por que um garfo, pastor? Mas ele apenas dizia: o melhor está por vir. O pastor então contou sobre a conversa que tivera com aquela senhora antes de morrer, falou sobre o garfo, o que isso significava para ela, e disse que não podia se esquecer, que ninguém duvidasse de que ela estava certa. Então, da próxima vez que você tiver um garfo em suas mãos, não deixe de lembrar o quê? O melhor, diga comigo, o melhor está por vir. Diga de novo, o melhor está por vir. Há uma música que foi composta especialmente por Ray Boltz. Ela diz o seguinte: e eu vivi tão só na escuridão, quebrado fui, ninguém me amou. Foi então quando o sol me iluminou. Jesus é o sol, Jesus é o sol, fonte de luz, o sol dos sóis. E se a noite vier ao meu viver, meu sol trará o amanhecer. A noite escura me abraçou, estava quase a perecer, e então senti meu sol nascer. Sabem, queridos, há duas espécies de escuridão. Uma é a escuridão do pecado, que o autor retrata nas palavras: vivi tão só na escuridão, quebrado fui, ninguém me amou. Foi quando o sol me iluminou. Jesus, o Cordeiro de Deus, veio à sua vida, à minha vida, e trouxe esperança. Mas, se Jesus não vier enquanto estivermos vivos, teremos que passar também pela escuridão. Mas para nós, o melhor está para acontecer. Porque Jesus é o sol que trará o amanhecer. Ouça essa mensagem cantada e reflita nos convites de Jesus. Convites estes feitos pessoalmente para mim e para você em 2017. Que Deus nos dê a sua graça, a sua misericórdia e a compreensão da importância de termos a Ele como o Senhor de nossas vidas e não rejeitarmos seu convite. Vivi tão só na escuridão, buscando luz, porém em vão. Quebrado fui, ninguém me amou. Foi quando o sol me iluminou. Jesus é o sol, Jesus é o sol, fonte de luz.
o sol dos sóis. E se a noite vier ao meu viver, meu sol trará o amanhecer. O mundo frio me desprezou e a noite escura me abraçou. Estava quase a perecer, então senti meu sol nascer. Jesus é o sol, Jesus é o sol, fonte de luz, o sol dos sóis. E se a noite vier ao meu viver, meu sol trará o amanhecer. Meu sol trará o amanhecer. Amém. Fiquem em pé, por favor. Vamos agradecer a Jesus, o sol da nossa vida, por ter iluminado a nossa existência e por continuar a iluminar até aquele dia em que há de voltar nas nuvens do céu. Nosso Deus, nosso Pai maravilhoso, muito obrigado por Jesus, o sol da justiça. Muito obrigado por Jesus, o Cordeiro que tira o pecado do mundo. Muito obrigado por Jesus, aquele que nos dá descanso para as nossas almas. Muito obrigado por Jesus, aquele que nos capacita para ser pescadores de homens. Muito obrigado por Jesus, aquele que vai cumprir a promessa, como cumpriu a primeira de vir a este mundo, de vir pela segunda vez. Por isto, ó Pai, traz luz ao nosso coração, a luz do Teu Santo Espírito, traz convicção, traz determinação e traz, ó Deus, o poder do Teu Santo Espírito, para que, habitando Jesus em nossa vida, possamos refulgir a Sua luz onde quer que estejamos. Dá-nos uma semana feliz, dá-nos um ano abençoado e faz de nós portadores desta luz, da luz de Jesus Cristo. É o que pedimos no Seu sagrado nome. Amém.